Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui, a mais um encontro do nosso curso de psicopatologia, né? Então fazia um tempo que eu não estava gravando, porque eu estava com uma dificuldade aqui na tecnologia, mas essa dificuldade foi resolvida e vamos retomar aqui o nosso curso de psicopatologia, que a gente tem ainda aí alguns capítulos a serem percorridos e nós estamos trabalhando o livro do Paulo Dal Galarrone, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Então nós temos ainda alguns capítulos aí a avançar. Espero que você esteja bem. Esse daqui é o meu feliz 2025. Hoje é dia 22 de janeiro e agora é o primeiro vídeo, né? É o primeiro encontro que eu estou gravando aqui do nosso curso de psicopatologia em 2025. Então, feliz 2025 e vamos que vamos. Então, deixa eu compartilhar minha tela com você. Você já sabe aquele nosso velho esquema maroto em que a gente lê. Cara, esqueci de pegar minha água. Peguei só. Ah, não, trouxe. Sei que eu tivesse trazido só o café, mas o cafezinho tá aqui. Saúde, como você pode ver aí na tela do meu tablet, 1h20. Paciente desmarcou de 1 hora. Então, deixa eu aproveitar aqui já para gravar aqui e já soltar daqui a pouquinho. Metafísica dos costumes, não. Cadê o nosso livrinho? Psicopatologia. Pronto, tá aqui, ó. Então, nós estamos no capítulo 13, a atenção e as suas alterações. Então, vamos continuar falando aqui sobre a neuropsicopatologia, neuropsicologia, na verdade, da atenção. Então, tá tudo certinho. Então, vamos embora. Deixa eu mudar aqui o marca-texto para botar o amarelinho. Então, vamos continuar aqui os nossos encontros. Eu estava falando alguma coisa. Eu acho que eu... Mas eu não sei se assim muda o layout na gravação. Porque não adianta, né? Eu mudar o layout na gravação, ficar maior do que o texto. Então vamos lá. Neuropsicologia da atenção. Ah, tá, eu estava falando do paciente, né? O paciente desmarcou de 1 hora. Então vou aproveitar aqui para gravar, né, até chegar 2 horas, que é o próximo paciente. As funções executivas processadas. As funções executivas processadas nos lobos, frontais, áreas pré-frontais, são um conjunto de habilidades cognitivas relacionadas à capacidade do indivíduo de planejar, executar e monitorar de forma flexível comportamentos com objetivos. Então, isso daqui já é consenso, né, dentro da neuropsicologia, essa função aqui do lobo frontal ou dos lobos frontais, né? Então, a gente tem déficit de atenção, essas coisas todas, hiperatividade, né, que estão relacionadas a esse funcionamento aqui hiperestimulado do lobo frontal. Os déficits, essa palavrinha é chata de falar, né? Os déficits em funções executivas impedem o indivíduo de iniciar, parar ou mudar seus comportamentos conforme as exigências ambientais. Então, isso daqui é muito interessante. Quando a gente percebe uma pessoa com TDAH, por exemplo, uma criança com TDAH, então ela tem muita dificuldade de controle dos seus impulsos, porque a pessoa ela tem esse tipo de dificuldade mesmo, né? Então, uma alteração no lobo frontal, então vai proporcionar, vamos dizer assim, essa dificuldade, né? Vai influenciar, não vou dizer proporcionar, né? Mas vai influenciar numa função executiva.
Então, a pessoa pode ter uma dificuldade de iniciar um estudo, pode ter uma dificuldade de parar um estudo quando ela engata ali no hiperfoco, né? Ou de mudar um determinado comportamento conforme a exigência ambiental. Então, a gente tem isso. Então, por isso que quem tem TDAH, por exemplo, pode ter uma tendência a procrastinar gigantesca, por exemplo, para iniciar uma certa atividade, né? Então, a gente tem esse tipo aqui de prejuízo. As funções executivas incluem processos cognitivos relacionados à ação apropriada sobre o ambiente, ou seja, processos relacionados ao agir, como planejamento da ação, início da atividade, geração de hipóteses, flexibilidade cognitiva, tomada de decisões, regulação do comportamento, julgamento, utilização de feedback e autopercepção. Então, aqui a gente tem uma gama de prejuízos de pessoas que têm esse tipo de alteração. As funções executivas são divididas em quentes e frias. As quentes incluem os aspectos emocionais e volicionais, né, de vontade, né, como parte central de tais funções, enquanto as frias se referem às atividades cognitivas sem envolvimento de fatores emocionais, como, por exemplo, realizar cálculos matemáticos mentalmente ou decorar números. Em neuropsicologia, a atenção é vista por alguns autores como uma função básica de apoio às funções executivas e, por outros, como parte das funções executivas. Então, aqui a gente tem uma divergência teórica, né? Para alguns, a atenção é uma função de apoio à função executiva e outros não, faz parte. De qualquer forma, como modelo da interação entre a atenção e as funções executivas, incluindo o controle executivo, 4 componentes têm sido sugeridos. 1. Memória de trabalho. 2. Seleção competitiva, competição entre diferentes estímulos. 3. Controle sensorial, top-down, do córtex pré-frontal para os processos sensoriais e de vigília. E 4. Filtros de saliência, seleção dos estímulos mais salientes. No processo bottom-up, as informações sensoriais chegam ao cérebro, são filtradas a partir de sua importância para o sujeito, sendo filtrados os estímulos mais relevantes do ponto de vista de sobrevivência, assim como os mais frequentes. Os estímulos são, então, codificados e sofrem uma seleção competitiva baseada na força relativa do sinal, no sentido de poder acessar o sistema de memória de trabalho. Então, aqui a gente tem todo um processo se desenrolando, né, sendo acontecido. Então, a gente recebe essas informações sensoriais, eles chegam ao nosso cérebro. Que informação sensorial é essa? Os estímulos que você está recebendo do ambiente, tá bom? Da situação que você está. Então, isso daqui chega até o teu cérebro e são filtradas a partir de uma escala de importância. Uma escala de importância. Ou seja, o que é mais importante para mim, o que é menos importante para mim, o que é mais urgente, o que vai garantir a minha vida, né? Mais relevante do ponto de vista de sobrevivência, assim como o que é mais frequente. Então, a gente vai filtrando isso, né? Em cima desse filtrar, então a gente codifica e a gente seleciona de maneira competitiva, baseada nessa força desse sinal. Sendo um dos elementos principais das funções executivas, a memória de trabalho usa a informação fornecida pelo processo atencional para dirigir e gerenciar os comportamentos subsequentes, assim como faz dirigir a atenção por meio de um mecanismo top-down, mediado pelo córtex pré-frontal. Então, quando a gente tem aqui o controle sensorial top-down, né, ou seja, do córtex pré-frontal para os processos sensoriais e de vigília, então vamos dizer assim, a gente tem um controle maior.
né? Então, eu controlo o estímulo, eu consigo dirigir a minha atenção, eu consigo regular os meus comportamentos, eu consigo regular as minhas emoções. Então, vamos dizer assim, a gente tem um uso da razão, vamos dizer assim, mais efetivo, né? A gente tem um uso da inteligência mais efetivo nesse sentido, né? Porque quem tem um TDAH da vida, por exemplo, tem mais trabalho para fazer isso. É se exigido mais. Atenção e memória de trabalho. As relações entre a atenção e a memória de trabalho, ver também o capítulo da memória e suas alterações, que a gente já comentou aqui, são complexas. A memória de trabalho tem um papel central em toda a cognição. Ela corresponde à habilidade de manter itens, percepções e tarefas ativos na mente, online, sem se apoiar em mais estímulos do mundo externo. Então, a memória de trabalho, né, é como se fosse ali, não é uma memória recente, mas é aquilo que fica mantido no teu consciente, vamos dizer assim, na tua faixa de atenção, que você resgata facilmente, né? Então, ela fica ativa ali o tempo todo na mente, essa memória de trabalho. A memória de trabalho age como um núcleo gerenciador de trabalho, no qual percepções e pensamentos constantemente atualizados são processados, transformados e manipulados. Né? É como se fosse assim, deixa eu usar uma analogia aqui. Imagina que você é um ferreiro, que você é um... Cara, como é que é o nome da profissão, bicho? Isso é porque meu sogro ia trazer esse exemplo aqui dele. Caramba, minha memória tá péssima, né? A gente tá falando de atenção e memória, a minha tá péssima. Meu Deus do céu. Não é ferreiro, ferreiro vai estar associado a equino, né? A cavalo. Cara, talvez tu já até sabe aí. É isso daí aqui, ó. Então lembra e eu... Caramba, bicho. Não é possível. Serralheiro. Putz, grila, quase que eu não lembro essa parada. Serralheiro, isso. Meu sogro é serralheiro, né? Então ele faz portões, ele trabalha com ferro, com essas coisas todas, né? Então ele é serralheiro, né? Faz gradeado, essas portas de rolo, essas coisas todas aí ele desenrola, né? Então quase tudo que você imaginar ali de serralheria, meu sogro trabalha. Muito inteligente. Então imagina que você é um serralheiro, né? Então eu já fiz a descrição dessa profissão. Então imagina que você vai sair e você vai consertar uma porta de rolo. Você sabe aquela porta de rolo assim de ferro que a gente puxa assim de cima para baixo, que é muito comum em ambientes comerciais, né? Então você vai lá, sobe, desce, né? Então você vai consertar essa porta de rolo. E você então pega algumas determinadas ferramentas. Bom, eu trabalho com porta de rolo, eu sei quais são as ferramentas que eu vou utilizar. Eu tenho na minha oficina diversas ferramentas, várias ferramentas, várias. Mas para este serviço específico, o cliente me falou aqui o que seria, então eu já imagino que eu precise utilizar essas determinadas ferramentas. Então eu pego 5 ferramentas, da ferramenta A à ferramenta E. Então peguei, botei na minha bolsa e fui atender o cliente. Então imagina que a memória de trabalho são essas ferramentas que estão dentro da tua bolsa, ainda que você tenha outras ferramentas na oficina, entende? Então essas ferramentas elas estão à mostra, elas estão mais facilmente acessíveis, elas estão ali ativas, elas não estão na oficina, elas estão aqui dentro da bolsa. Então a memória de trabalho ela funciona mais ou menos desta maneira, né? Então elas estão ali mais ativas, então assim que ela acaba funcionando.
As áreas cerebrais envolvidas no controle da atenção se sobrepõem às áreas requeridas pela memória de trabalho, em particular as redes frontoparietais. Para a memória de trabalho funcionar adequadamente, é necessária uma central executiva de controle que controle, e manipule os conteúdos da memória de trabalho. Essa central executiva seria a atenção. Nesse sentido, a atenção filtra o que entra no sistema da memória de trabalho, além de contribuir para a manutenção de tais itens em tal sistema. Então, algumas vezes eu já imaginei assim, cara, minha memória é muito ruim, minha memória é péssima. Só que quando eu comecei a trabalhar com psicologia clínica, o que fui percebendo? Que a minha memória não é ruim, na verdade a minha atenção é que deixa muitas vezes a desejar. Por que eu percebi isso? Porque quando eu estou atendendo uma pessoa, em regra, eu estou conseguindo manter a minha atenção na sua fala. Então, eu estou ali, a pessoa está narrando, está falando, e eu estou aqui, atento àquilo que ela está me dizendo. Quando ela chega na próxima sessão, eu consigo lembrar. Eu lembro de boa. Ah, é isso, aconteceu isso, a situação foi essa. Ah, essa pessoa tem esse tipo aqui de crença, ela tem esse tipo aqui de demanda. Eu consigo lembrar. Inclusive, eu consigo evoluir um caso todinho sem precisar anotar nada. Os que são mais prudentes, vamos dizer assim, até dizer assim, prudentes não, que são mais medrosos, mas assim, meu Deus, Otto, como é que tu não anota nada, não tem uma ficha de evolução? Isso daqui vai até para o YouTube, né? Mas como são poucas pessoas que vão assistir, então, beleza também. Mas tem casos que eu faço a evolução somente, né, a partir da minha memória, entende? Então, não preciso de auxílio de registro. É lógico que a gente tem que registrar, né? Se você é psicólogo, registre as suas sessões, né? Faça isso, até porque tu não sabe se a tua memória vai falhar ou não. Mas existem algumas sessões que eu consegui evoluir aqui na cabeça já. Mas lógico que isso vem com a experiência também, né? Porque são questões que são parecidas, entende? Se você utiliza a TCC, por exemplo, crenças nucleares são as mesmas crenças, né? As regras, de repente, são algumas diferentes, mas se você tiver uma atenção, você consegue manter, né, os pensamentos à medida que tu vai conversando, tendo sessões repetidas com a pessoa, você vai percebendo que os pensamentos automáticos, em regra, são os mesmos também, né? Então, você vai ali tendo alguns macetes que vão facilitando a tua memória. E é isso, né? Então, tá aqui, ó. Então, a gente tem a memória de trabalho funcionar adequadamente. Então, a atenção faz isso. Ó, para a memória de trabalho funcionar adequadamente, é necessária uma central executiva que controle e manipule os conteúdos da memória de trabalho. Essa central seria a atenção. Então, é isso mesmo. Então, imagina que eu tenho todo um registro de uma pessoa, de um paciente, de um cliente que chega até mim, e esse registro está guardado na minha memória. Então, na hora que a pessoa senta na minha frente, ela começa a narrar, começa a perguntar, a gente começa a atualizar as informações, então a atenção, ela vai lá e, cara, o que eu preciso utilizar aqui? Aí ela vai lá na memória e vem para cá, minha caixa de ferramentas para essa pessoa, essa bem aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui a história, deixa eu pegar aqui as técnicas que eu posso utilizar com essa pessoa e pronto, tá aqui a caixa de ferramentas para evoluir essa pessoa, para evoluir o caso dessa pessoa. Né? Então, é bem interessante isso. Né? Inclusive, a gente está em 2025, né? 2024, eu atendi uma pessoa que ela foi minha paciente em 2017. Né? Então, ela chegou, Otton. Aí eu perguntei toda a sessão, primeira sessão, né? Eu pergunto, e aí, se a pessoa já foi alguma vez um psicólogo e tal, se tem algum tipo de experiência assim. Aí a pessoa vai lá e me diz assim, Otton, eu já fui tua paciente em 2017. Aí eu... Foi mesmo? Presencial ou online? Ela, não, presencial. Era lá no outro bairro daqui, né? Lá no Renascença. É pra cá.
Lá no, Rena... lá no São Francisco, perdão, aqui é Renascença, né? Lá no São Francisco, era lá no São Francisco. Foi meu primeiro consultório. Lá no São Francisco. Aí eu, ei, mamãe, poxa. Ela, mas eu fui duas vezes e tal. E na época estava acontecendo isso, isso e isso. Aí eu lembrei. Tô ligado. E eu sou muito ruim de fisionomia, né? Eu não consigo descrever o rosto das pessoas, né? Eu sou péssimo de fisionomia. Mas a história, na hora que o paciente começa a me relatar, eu lembro na hora, velho. Ela estava acontecendo isso. Aí eu, lembrei. E aí, como é que foi? Mas tu me disse isso daqui. Aí ela, igual, tu lembrou mesmo, né? Eu lembrei, claro que sim. Ela, não, a gente consegui resolver e tal, não sei o que, parará. E agora são outras questões que estão aparecendo. Entende? Então, olha só como a memória funciona. Então, é isso. Né? Então, é interessante nesse negócio. Só um adendo aqui, um caos aqui para ilustrar o nosso estudo. Continuando. A velocidade de processamento é um aspecto geral de quase toda a cognição humana. Ela corresponde ao tempo que o indivíduo leva para realizar uma tarefa mental, da fase inicial de perceber a tarefa até a sua realização completa. Na avaliação da atenção, alguns testes medem a tarefa cronometrando o tempo que o indivíduo utiliza para realizá-la, estimando assim a velocidade de processamento. Então, os testes de atenção, a maioria dos testes de atenção, né? Não são alguns testes, né? A maioria. Se não todos, medem o tempo. Então, a maioria mede o tempo. Neuroanatomia e redes neurais da atenção. Aqui lá vem um bando de nome doido. Vamos lá. A atenção resulta da interação complexa de diversas áreas corticais e subcorticais do sistema nervoso, não sendo, portanto, um processo unitário. Né? Então, como várias funções cerebrais que a gente já viu aqui no nosso estudo, né, é uma mistura de áreas que acaba funcionando em conjunto para poder ter isso que a gente pode chamar de atenção, de memória. Né? Então, é o cérebro trabalhando em conjunto. Né? Por isso que é um mecanismo muito complexo. Né? A questão da neuropsicologia, né? Da neurociência, algo muito rico, que hoje nós temos muitas respostas, mas que ainda precisa avançar muito por conta da própria complexidade do seu objeto de estudo, que é o cérebro, né, e o seu funcionamento. As principais estruturas subcorticais do sistema nervoso relacionadas à atenção são tronco cerebral, o sistema reticular ativado ascendente, eulocos, cerúleos noradrenérgico, no diencéfalo, o tálamo, e no telencéfalo, o corpo estriado. No nível cortical, o córtex parietal posterior direito, não dominante, o córtex pré-frontal e o giro cingulado anterior, também na região frontal. Assim como estruturas do lobo temporal medial do sistema límbico. Então, nós temos várias estruturas, várias áreas cerebrais sendo ativadas para poder ter essa questão da atenção. O sistema reticular ativador ascendente, SRAA, possibilita o nível de consciência básico para manter a vigilância necessária aos processos de atenção. Assim, fornece a preparação inespecífica à atenção. O locus cerúleus noradrenérgico é o principal centro de alerta subcortical, importante para a manutenção de um estado de alerta eficiente. A noradrenalina do LCN inibe a atividade neuronal espontânea, permitindo o aumento da resposta neuronal específica para estímulos sensoriais. Os núcleos intralaminares do tálamo filtram os sinais enviados pelo tronco cerebral e os projetam para o núcleo caudado, no corpo estriado, e para o córtex pré-frontal,
assim como para outras áreas corticais, exceto as áreas sensoriais primárias. O núcleo reticular do tálamo também tem associações recíprocas com o córtex pré-frontal e com núcleos sensoriais do tálamo. Ele age como um filtro ou uma comporta, permitindo que apenas algumas informações prossigam em direção ao córtex cerebral. Então, a neuroanatomia, né, sempre vai ser essa explicação das estruturas, né? Então, o que cada estrutura faz, como cada estrutura age, né? Isso daqui, se você tem interesse em neuropsicologia, então maravilha, você pode aprofundar nesse tipo de assunto aqui. Eu não tenho o mínimo interesse, né? Fui rude agora, né? Eu não tenho um interesse real nisso daqui, porque isso daqui não me ajuda efetivamente, tá bom? Mas se você tem um interesse em estudar neuroanatomia, então é importante você se aprofundar, né? Você entender essas partes, toda a neuroanatomia, toda a anatomia cerebral e entender como que elas funcionam, né? Então ter esse tipo de explicação aí é legal e é interessante caso você, né, queira estudar esse negócio. Se não, é mais a título de informação mesmo do que a título de uma relevância prática ou de uma relevância clínica, tá bom? Inclusive. Por sua vez, o córtex parietal, sobretudo o posterior direito, também está envolvido na seleção sensorial, principalmente na atenção seletiva visual e na atenção dirigida ao espaço extrapessoal, ao passo que o córtex frontal do cíngulo se vincula à intensidade do foco de atenção e à motivação. E aí, por que eu digo que não é relevante de maneira prática para as pessoas que não têm necessariamente o interesse em saber de neuropsicologia ou neuroanatomia, né? Porque hoje as pessoas, né, principalmente psicólogos ou neuropsicólogos que estudam essa área, começam até a falar que a neuropsicologia vai substituir a psicologia, coisas assim meio que absurdas e ignorantes, inclusive. E eu digo que não é relevante por quê? Né? No sentido de, se você não for trabalhar, né, necessariamente com uma avaliação neuropsicológica, isso daqui não é tão relevante para a prática clínica, porque não vai interferir diretamente no teu processo clínico. Isso daqui não, assim, não interfere, de verdade, não interfere. Né? Por exemplo, o córtex pré-frontal do cíngulo se vincula à intensidade do foco de atenção e à motivação. Então, se você não sabe a explicação neuroanatômica da dificuldade que o teu paciente tem de manter a atenção ou manter a motivação, isso não vai alterar a tua possibilidade de captar que ele tem dificuldade em manter o foco de atenção e a motivação, percebe? Então, às vezes, as pessoas ficam com um fetiche explicativo, com fetiche causuístico, que é irrelevante. Então, é irrelevante. Saber é legal, né? Pode passar uma pompa, né? Pode passar uma pretensa autoridade, falar assim: não, você tem uma dificuldade de manter o foco de atenção porque o córtex frontal com Rivotril do cíngulo tá meio bichado. Então, tem meio que isso atualmente, né? Então, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, tá? São explicações. E que não necessariamente são a causa, percebe? Não, tem uma correlação entre a dificuldade de atenção, né, e o córtex pré-frontal. Tá? Então é muito vago. Então não ache que isso aqui é explicação. Tá bom? Porque o comportamento humano, ele tem elementos metafísicos.
muito mais do que somente elementos neuroquímicos. Tá bom? Então a gente tem que ter esse tipo de cuidado. No nível cortical, são as estruturas do córtex pré-frontal as mais relevantes à atenção. As áreas pré-frontais, dorsolaterais, na porção mais externa e alta do cérebro frontal, estão relacionadas à seleção da resposta e controle seletivo. Além disso, desempenham um papel na manutenção da flexibilidade da resposta e na geração das alternativas de respostas. V8, lindo, né? Bonito esse ronco. Quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar o meu V8. Além disso, desempenha um papel na manutenção da flexibilidade da resposta e na geração de alternativas de respostas, assim como na memória de trabalho. Vê esse conceito no capítulo anterior sobre memória e no esquecimento da informação temporal. Na região pré-frontal, em particular o córtex do cíngulo anterior e o córtex pré-frontal dorsolateral direito, agem para manter o nível de atenção, modulando a atividade do locus cerúleus, via núcleo reticular do tálamo. Além disso, o sistema atencional de alerta é mediado ainda por um circuito frontoparietal ventral direito, também responsável pela obtenção e manutenção de um nível apropriado de alerta atencional. Então, muita gente fala assim, desse sistema atencional, né, desse alerta atencional, por exemplo, as pessoas que sofrem com ansiedade, elas têm isso muito mais ativo, percebe? Então, você saber de uma explicação neuroanatômica disso, não necessariamente vai fazer você ter uma intervenção mais efetiva, cognitivo e comportamentalmente falando, para uma pessoa que sofre com um transtorno de ansiedade generalizado, por exemplo, né, ou um transtorno de pânico, né, que a pessoa fica ali com o sistema atencional muito mais ativo, ela é direcionada muito mais para ameaça do que para qualquer outro tipo de possibilidade. Né? Então, saber neuroanatomia psicológica nesse sentido não influencia em merda nenhuma, de maneira prática, né? Alguém vai assistir esse vídeo e vai ficar chateado com isso. Lesões nas áreas frontais dorsolaterais produzem alterações da atenção, como distraibilidade, impersistência e perseveração, repetição automática de respostas. Já as áreas pré-frontais orbitomediais, córtex frontal medial acima dos globos oculares, relacionam-se à modulação dos impulsos, ao humor e à memória de trabalho. Lesões nessas áreas ocasionam alterações da atenção relacionadas à impulsividade, desinibição e labilidade afetiva. Além dos lobos frontais, diversas estruturas límbicas nas porções medianas dos lobos temporais estão envolvidas no interesse afetivo, principalmente no que diz respeito à atração, motivação, importância do estímulo e carga emocional que este ou aquele objeto desperta na mente. Assim, também participam dos mecanismos neuronais da atenção. Nesse sentido, há consenso de que os aspectos motivacionais e afetivos da atenção, mobilizados em áreas límbicas, devam interagir com os aspectos de seleção e hierarquização da atividade consciente, elaborados em áreas pré-frontais e parietrais, produzindo um vetor final, a saber, a atividade atencional do indivíduo. Cabe mencionar ainda que a atenção sustentada depende intimamente da ação do mesencéfalo e do tronco cerebral interagindo com o córtex pré-frontal. A atenção seletiva focada também depende do córtex temporal superior, do córtex parietal inferior e do striatum. Por fim, o processo de codificação dos estímulos processados pelo sistema atencional irá depender intimamente do hipocampo e da amígdala. Bom, meu café que já está gelado. Deixa eu ver que horas tem aqui, como diz o caboclo. Bora lá. Eu estou abrindo muito parênteses aqui hoje, né? Ainda tem página que nem presta. Agora que eu fiz só 4 páginas, né?
Psicopatologia da atenção. A alteração mais comum e menos específica da atenção é a sua diminuição global, chamada hipoproxia. Hipoprosexia. Isso daqui é importante você saber. Porque isso daqui a gente registra no exame psíquico, tá? Numa anamnese, né? No exame do estado mental. Então, isso daqui é importante você saber. Né? Então, alteração, essa diminuição da atenção, tem hipoprosexia. Nessa condição, se verifica uma perda básica da capacidade de concentração, com fadigabilidade aumentada, o que dificulta a percepção dos estímulos ambientais e a compreensão. As lembranças tornam-se mais difíceis e imprecisas, e a dificuldade crescente em todas as atividades psíquicas complexas, como pensar, raciocinar e a integração de informações. Né? Então, isso daqui é muito comum em pessoas que sofrem com transtorno de ansiedade generalizada. Denomina-se aprosexia a total abolição da capacidade de atenção, por mais fortes e variados que sejam os estímulos utilizados. Então, A, que é a negação, né? Prosexia, essa capacidade de atenção. Por sua vez, a hiperprosexia consiste em um estado de atenção exacerbada, no qual há uma tendência incoercível a obstinar-se, a deter-se indefinidamente sobre certos objetos com surpreendente infatigabilidade. Em psicopatologia, usa-se o termo distração para um sinal, não de déficit propriamente, não é anormalidade, mas de superconcentração ativa da atenção sobre determinados conteúdos ou objetos, com a inibição de tudo ou mais. Nobre de Mello, 1979. Inclusive, eu tenho até aqui o Psiquiatria do Nobre de Mello. Será que eu pego aqui para ti? Deixa eu desembaçar aqui o meu fundo. Que o Nobre de Mello é um psicopatologista brasileiro, né? Muito bom, por sinal. E aí essa galera de baseada em evidências, de neurociência. Deixa eu parar aqui de compartilhar a tela. Essa galera nunca ouviu falar de Nobre de Mello. Então tá aqui, Psiquiatria Nobre de Mello. Excelente, cara. Sim. Isso aqui é psicopatologia, tá? A gente pode trabalhar essa psicopatologia aqui no nosso curso. Um outro que eu falei foi o do Cal e Jaspers, né? Psicopatologia geral também, que é um clássico, muito bom. Mas é difícil de comprar, tô atrás dele ainda, né? Aqui, ó. Muito bom, cara. Porque aqui ele traz ele traz uma história da psicopatologia. Cara, é excelente esse livro aqui, ó. Excelente, excelente, excelente. Ele traz, inclusive, aqui uma história da filosofia aqui, ó. Cara, é muito legal. Ó, o nascimento da psicologia como disciplina especial. Então, ele traz aqui o contexto da psicologia, que a gente sabe, talvez, não sei se você sabe, né? Tomara que sim, mas a psicologia, ela advém da filosofia. Tá bom? Então, a filosofia, né, é quem dá origem à psicologia, porque a psicologia é uma matéria da filosofia. Né? Então, estuda-se a alma humana na filosofia. Então, muitos psicólogos não sabem disso.
né? São ignorantes em relação a isso. Então, ele traz aqui, ó, o nascimento da psicologia como disciplina especial. Aí ele vai trazendo aqui toda a querela. Cara, é muito bom, velho, muito bom. Inclusive, pô, vou fazer o curso daqui pra gente. Eu vou trazer aqui pro canal isso. Cara, muito bom, velho, muito bom. Empirismo, racionalismo, são todos conhecimentos e conceitos que nós estamos em cima. Lá ele, né? Que nós estamos sentados em cima. Mas que a gente não sabe. Simplesmente porque quando a gente chega numa graduação de psicologia, a gente tem uma disciplina de história da psicologia logo no começo, e geralmente os professores de história da psicologia, eles são falhos nesse sentido, eles não têm uma relevância ali de conhecimento filosófico, né? Eles não têm esse tipo de relevância, então eles têm dificuldade de passar esse conhecimento filosófico. Esse é meu paciente aqui. Então, eles não têm esse tipo de relevância de conhecimento filosófico, tá? Então, isso daqui, inclusive, é uma disciplina que eu posso trabalhar aqui com a gente, que vai ser interessantíssimo. Cara, é um curso muito bom. Muito bom. Aí ele traz aqui o pensamento moderno, o pensamento da psicologia contemporânea, ele traz aqui uma história da psicologia. Aí ele entra, logicamente, na questão da psicopatologia, que é maravilhoso. É muito bom, cara. Aí ele traz todos os aspectos aqui que a gente está trabalhando e a gente vai pontuar aqui no Dal Galarrondo, né? Ó, estrutura dinâmica da personalidade, lógico que tem uma influência aqui. Ele tem uma perspectiva muito interessante de existencial, né, de relação, né? Então ele tem essa característica, tá? Mas ele fala aqui da consciência e suas perturbações, da inteligência e suas anormalidades. É muito bom, cara. Delírios, afetividade, vontade. Cara, é excelente, cara. Nobre de Mello é muito bom. É muito bom. Aí aqui é mais uma questão do psiquiátrico mesmo. E beleza. Aqui é mais uma questão da psiquiatria mesmo. Cara, mas é muito bom. Nobre de Mello. Vou fazer um curso aqui, ó. Eu vou pegar esse primeiro livro aqui, eu vou fazer um curso pra gente, tá? De história da psicopatologia. Excelente. Então, como meu paciente já chegou, já são 2 horas, a gente vai ficar por aqui e no próximo encontro a gente continua, então, aí a partir da psicopatologia da atenção. Beijinhos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.